A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, então independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores dos fundos dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos ou interesses dos seres humanos, ou das emoções também, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês sem nenhuma manipulação. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos sendo aqui um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E também muita atenção no comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live, além de estar recebendo as orações durante as lives e uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, aqueles que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco continuam recebendo
orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar se seguindo ou se inscrevendo no perfil dessa igreja, @igrejasbenditas, e deixando nos comentários dizendo: eu, escreve seu nome, sou membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloque seu número de 1 a 12. Milena, por que rebanhos e por que benditos? Rebanhos, palavra do Senhor Jesus, lá no livro de João, capítulo 10, onde nós somos os seus rebanhos, que até havia outro rebanho de outro aprisco, para que pudesse verdadeiramente que o convinha apacentar também, que são aqueles que não fazem parte da linhagem hebraica. E também a palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 25, do 31 ao 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Bendito é uma classe de promessas na palavra do nosso Senhor Deus. E as 12 igrejas virtuais, inclusive essa, @Igrejas Benditas, estamos aí para lembrar a todos nós, os seres humanos, aqueles que fazem a obra do Senhor Deus, que nós somos as suas verdadeiras igreja viva. O ser humano é a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E precisamos estar todos juntos, interagindo em um só espírito. Tanto é que, sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer um templo, igreja ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examinem lá em Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Deixando bem claro que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e que é necessário todos nós estarmos juntos e interagindo. E para demonstrar a nossa seriedade e sinceridade para todos vocês, independente de ter ou não conhecimento, discernimento, entendimento ou temor sobre as Escrituras Sagradas, nós colocamos os prêmios em dinheiro. Tanto é que essa é apenas uma das mais de 40 questões em que o prêmio somado que são denúncias, em que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. Lembrando, para alertar todos vocês, para que vocês tenham a iniciativa em examinar, em buscar atrás da verdade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil e lá no
E lá na aba de seguindo, vai na @mileofertadim ou na @as_sem-ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias para você estar ofertando para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que não é necessário você nos informar valor nenhum, porque nós não colocamos não estipulamos nenhum valor e muito menos nos enviar nenhum comprovante de depósito, pois estamos aqui verdadeiramente apenas cumprindo a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Caso não tenha conseguido anotar as passagens da Bíblia Sagrada que nós passamos para todos vocês, em outras redes sociais essa live vai ficar salva para que vocês possam voltar, examinar nas Escrituras Sagradas, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, se você acha que nada na palavra diz sobre dinheiro, você examinou muito pouco, pois a maior parte da Bíblia Sagrada fala sobre dinheiro, fala sobre valores, mas é sempre muito importante a gente lembrar que também fala de emoção e sentimento, pois lá em 1 Timóteo capítulo 6 deixa bem claro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então examine na palavra do Senhor Deus as bases da Bíblia Sagrada que nós acabamos de lhes apresentar antes de questionar qualquer coisa sobre o nosso caráter, pois estamos aqui apenas cumprindo a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. E vamos dar início às orações para darmos início às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, exaltando mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus. Eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E no final desta live você terá no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que aqui é uma igreja do nosso Senhor Deus, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor. Debates, polêmicas, interação nos comentários. Interação nos comentários é mais lá no @mileofertadim, de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Mas no final da live dessa nossa igreja virtual, @igrejas benditas, nós separamos 12 minutos finais na live para estar interagindo com vocês, respondendo suas perguntas, tirando suas dúvidas com o porquê, para quê e como sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus ou sobre uma de nossas mais de 40 questões.
Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação é o rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Os primeiros a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembre-se a todos vocês que aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações mesmo após o término dessa live. Então não deixe de compartilhar, de fazer a sua obra para com o Senhor Deus 100% como está escrito, de examinar nas Escrituras Sagradas, tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Livro de Amós, capítulo 9. E também para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Amós, capítulo 9, também para a meditação de ambos os rebanhos, para você interagir com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas, pois tudo que nós falamos, fazemos e apresentamos é tudo 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E a oração a ser ministrada é a oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos sempre deixar aqui bem claro uma única coisa, que se nós estivermos de alguma forma adulterando, blasfemando ou com alguma má intenção em relação à palavra do Senhor Deus, o reino dos céus, a sua justiça, com as gravações de nossas lives, com as propostas de nossas mais de 40 questões, que todas as pragas e as maldições que estão escritas no livro desta profecia caiam sobre todos os setores de nossas vidas e que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas. Então, para deixar bem claro que nós estamos fazendo aqui a obra para com o nosso Senhor Deus. E nós sempre desafiamos toda e qualquer liderança religiosa a fazer a mesma coisa. Se o seu coração está sincero, está puro, se as suas obras perante o Senhor Deus estão perfeitas e irrepreensíveis, não há temor nenhum em chamar o juízo do Senhor para sobre a sua vida. Hebreus capítulo 13. Exatamente. Juramento de um irmão acaba a contenda dos outros. Hebreus capítulo 13. A palavra de Deus diz para não perjurarás, não dá um falso juramento. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 5. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu abençoado, eu não estava nem me importando com aquele outro que estava aí em cima. Eu estava falando de outro ali que estava entrando em questões espirituais. Quando é questão natural, eu simplesmente ignoro. Quando é questão espiritual, que aí verdadeiramente eu vou e tenho que me apresentar, pois eu estou aqui como uma ministradora da palavra do Senhor Deus e devo defender a palavra do Senhor Deus, a obra do Senhor Deus, assim como está escrita. E vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário escolher um número para receber uma palavra do Senhor Deus, e ao você ler o capítulo todo, seja onde você estiver, você estará interagindo com a palavra do Senhor e assim trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver.
E vamos à ministração do livro de Amós, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capital e estremeçam os umbrais, ou faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Amós, capítulo 9, nós vemos toda a indignação e a ira do Senhor para aqueles que são falsos para com a sua palavra, para com o seu reino, que traem a sua aliança. Os ímpios que fizeram uma aliança com o Senhor, mas não permanecem cumprindo aquela aliança. Por isso que é sempre muito importante nós examinarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, e tomarmos sempre muito cuidado com a forma como nós nos portamos, nos apresentamos, para não, em momento algum, ir contra a palavra do Senhor, a vontade do Senhor ou a obra do Senhor, por causa de emoção ou sentimento carnal ou maligna. Pois verdadeiramente o Senhor é quem traz o juízo e a justiça fiel e verdadeira, pois ele nos pesa de dentro para fora. E se não houver santidade de dentro para fora, é importante estar examinando sempre com muita atenção e cuidado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que eu dou sempre uma introdução nos capítulos, mas é importante você ler o capítulo todo, interagir com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. E vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Então examine sempre com muita atenção, pois nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E no final dessa live está sendo reservado 12 minutos para estar interagindo com vocês, respondendo suas dúvidas com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado nesta live é o livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês que precisam e necessitam. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações, mesmo após o término desta live, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então lembre-se de fazer a sua obra, pois como está escrito em Mateus 16, de 24 a 27, palavra do Senhor Jesus, eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, e do rebanho bendito ímpar, de número 5. Ambos os rebanhos. Livro de João, capítulo 21, para a meditação de vocês e também para a ministração desta live nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, então sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar a ministração de uma oração
Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração próxima a ser ministrada é a oração de número 12. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalho e emprego, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, e também todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, tudo isso como está escrito na palavra do nosso Senhor Deus. Nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de João, capítulo 21, do versículo 11 ao versículo 17. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de João, capítulo 21, é muito importante para nós vermos como o Senhor, tudo aquilo que Ele faz é por um propósito, é por um motivo. Aquele que não havia confessado, que havia negado ao Senhor Jesus 3 vezes, agora 3 vezes havia confessado que o amava, e agora ele vinha sendo colocado, foi-lhe colocado uma nova autoridade, uma nova diversidade, ministério, para o qual ele deveria ali exercer o poder e autoridade concedidos pelo nosso Senhor Deus. E mesmo o Senhor deixando bem claro: Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Lá em 1 Pedro capítulo 5, ele deixou bem claro: eu, como presbítero que sou, ele não falou que ele era pastor, porque é um só pastor e um só rebanho. Palavra do Senhor Jesus em João capítulo 10. Não é porque você apacenta um rebanho de ovelhas do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você é o pastor daquelas ovelhas. Então devemos tomar sempre muito cuidado, guardando e praticando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, para que o Senhor possa verdadeiramente operar em nossas vidas. Pois por causa da palavra do Senhor que
que o Pedro, os pescadores, foram lá, lançaram a rede e puxaram uma grande abundância de peixes. E agora eles estavam indo para serem pescadores de homens. E em nome do Senhor Jesus, sinais, milagres, prodígios e maravilhas se aconteceram. E o mais importante, o nome do Senhor Deus foi ainda mais exaltado e glorificado, e milhares, centenas de milhares de vidas puderam ser salvas. Então é sempre muito importante a gente fazer aquilo do qual o Senhor nos chamou para fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E deixou bem claro, aquele que crê é aquele que faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra do Senhor Deus, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7, são os próximos a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que os rebanhos, João capítulo 10, nós somos o rebanho do Senhor Jesus, benditos é uma das classes de promessas, aqueles que serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos. E o livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que nós trabalhamos com o ministério de sorteios, porque é bíblico, e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Senhor Deus ao coração de todos vocês. E o livro de 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Livro de 1 Reis, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de 1 Reis, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E mais 12 minutos no final da live para interagir com vocês nos comentários, tirar as suas dúvidas. E lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam a receber orações, mesmo após o término das lives. Vamos à próxima ministração de mais uma oração, oração de número 6. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro. E cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro dos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nessa ministração do livro de 1 Reis, capítulo 6, nós vemos toda uma numerologia para a construção do templo do Senhor Deus e vemos todo um capricho e um cuidado para com a obra do nosso Senhor Deus. Então devemos tomar sempre muito cuidado e estarmos sempre muito atentos para que possamos permanecer com as promessas concedidas pelo nosso Senhor Deus. Pois aqui no versículo 12, o próprio Senhor Deus deixou bem claro a Salomão: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Então devemos estar sempre atentos, com muita atenção e cuidado, nas palavras, nas instruções, nos princípios que o Senhor Deus nos colocou, para que possamos cumpri-lo, para que o Senhor possa agir ao favor daqueles que o amam. Pois aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam as suas palavras e os seus mandamentos. E é sempre essa dádiva que nós devemos buscar, a dádiva de sermos amados pelo nosso Senhor Deus e de o amá-lo não só por palavras, mas sim por atitudes, pois é assim que se ama e que se confessa o nosso Senhor Jesus o Cristo, pois ele mesmo afirmou: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live você estará recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês que precisam e necessitam, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E o livro de Zacarias, capítulo 1, Zacarias, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Zacarias, capítulo 1, e para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Zacarias, capítulo 2, para a sua meditação. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E que todos oração de número 10, e todos aqueles que querem continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que no final da live estará sendo reservado 12 minutos para estar interagindo com vocês nos comentários, respondendo suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. Se inscrevam nessa igreja, porque depois que acabam essas orações aí, eu continuo orando na madrugada para todos aqueles que estão inscritos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração do livro de Zacarias. Quem falou aí por trás foi o nosso sacerdote e apóstolo, para quem ainda não conhece. Vamos à ministração do livro de Zacarias, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na
na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Zacarias, capítulo 1, mais uma vez nós vemos a numerologia da Bíblia Sagrada, vemos mais uma vez o trabalho dos ministérios de cores na palavra do nosso Senhor Deus, e também vemos uma parte muito importante, mais uma vez a necessidade de nós verdadeiramente estarmos nos aproximando do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso com sinceridade, com transparência, com santidade e santificação, não confiando naquilo que é carnal, mundano e terreno, naquilo que é material e passageiro e transitório, mas sim no nosso Senhor que não muda e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós permanecermos consistentes em guardar e praticar os seus mandamentos, Ele verdadeiramente estará ao nosso favor, ao nosso lado, exercendo juízo e justiça para o nosso favor. Pois aqui também o Senhor falou palavras boas, palavras consoladoras. Pois lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, o Senhor Jesus afirmou: eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e se convertam. O Senhor sempre quer o nosso melhor, mas agora nós precisamos estar dispostos a receber o melhor do Senhor. Pois Ele deixou bem claro: estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então é que é necessário nós abrirmos a porta para o verdadeiro pastor, e não você abrir a porta do seu coração para que o inimigo comece a trabalhar. Devemos abrir a porta do nosso coração para que a palavra do Senhor nos preencha e nós venhamos a guardá-la em nossos corações, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho, o rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam o Senhor Deus durante a madrugada. Por isso estamos sempre aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus e mais 12 minutos de interação no final desta live, tirando suas dúvidas sobre as Escrituras Sagradas. E caso tenha mais dúvidas e o tempo não dê, @milaofertadim, de segunda a sexta, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, dependendo da rede social. O link e o horário das lives, tanto do Milha Oferta Din, de nossas 12 igrejas virtuais, estão na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você estar abrindo o perfil, indo na aba de seguindo, onde você vai encontrar as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que os inscritos e seguidores, membros ou ofertantes, continuam a receber orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Isaías, capítulo 40. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Isaías, capítulo 41, para a sua meditação. Vamos a mais uma oração a ser ministrada. Oração de número 9, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 9 ao versículo 18. Tu, anunciador de 9 ao 18 não, perdão, gente. Livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 9 ao versículo 15. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço as que amamentam. Ele guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a coisa pequeníssima. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 40 do livro de Isaías, é importante para a gente ver a grandeza, a superioridade e a soberania do nosso Senhor e o controle dele sobre todas as coisas. Por isso que verdadeiramente é necessário um pastor perfeito, único e soberano. E lá em João capítulo 10, o nosso Senhor Jesus deixou bem claro: um só rebanho e um só pastor, e eu sou. Pois verdadeiramente vemos como o Senhor, quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Então devemos estar buscando praticar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, pois o Senhor Jesus também deixou bem claro: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos tomar sempre muito cuidado para não impor nossas vontades, desejos, sentimentos ou emoções acima da palavra, da vontade, daquilo que já foi determinado pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois tudo aquilo que Ele já determinou para nós fazermos ou para nós recebermos após fazermos alguma coisa, é a melhor opção para todos nós, em que nós devemos então nos submeter à palavra dEle, ao Evangelho dEle e à justiça dEle. E aqueles que são os anunciadores de boas novas, devemos nos posicionar fortemente, fiéis e verdadeiros, guardando e praticando as palavras do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que temos aí as mais de 40 questões, que eu estarei apresentando agora uma delas para todos vocês, que é para mesmo quem não tem conhecimento, entendimento ou discernimento das Escrituras Sagradas, possam estar fazendo prova de nós, da nossa palavra, das nossas atitudes, das nossas obras e também daqueles que estão falando em nome do Senhor por aí, pelas mídias, pelas paredes, pelas igrejas. E a oferta a ser apresentada é a oferta de número 1, a oferta da qual inaugurou esse canal. E é muito importante, esse canal não, no caso @milhaofertadim, que foi o primeiro lá. Já estamos aí há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais, apresentando para todos vocês essas mais de 40 questões que são denúncias, para vocês examinarem com muita atenção. E a nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade,
como está escrito em João 4, do 21 ao 26, em que o Senhor Jesus patenteou o verdadeiro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar apenas 10 perguntas com base nas Escrituras Sagradas sobre o culto de adoração em espírito e verdade ao Senhor Deus, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Pois, como está escrito em João 4, do 21 ao 26, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele procura os verdadeiros que o adorem em verdade, é porque existem os falsos que o adoram em mentira. Tanto é que lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9, mais uma vez, palavra do Senhor Jesus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim. E em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Por isso nós vemos a importância de lembrar, como foi ministrado aqui, nesse capítulo 40 do livro de Isaías, quem foi que ensinou o Senhor, que o concedeu o conhecimento, entendimento e discernimento. Devemos lembrar que Ele é quem nos concede tudo isso. Então não podemos colocar a nossa forma de pensar, de imaginar ou de agir como se fosse melhor a daquele que tudo criou, tudo fez e tudo conhece nas profundezas dos mínimos detalhes. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo já mandou como fazer. Exatamente. Não tem que criar nada. Há uma diversidade de ministério, mas ele já determinou todos como tem que agir. Ninguém Exatamente. pode fazer o que acha ou o que pensa. Exatamente. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Não podemos acrescentar e nem omitir nada. E o último rebanho é o rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Abençoado, nós vamos responder essa sua pergunta aí no final da live. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. E no final desta live temos 12 minutos reservados para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e de nossas outras igrejas virtuais também, continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 12. Livro de Gálatas, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Gálatas, capítulo 3, para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus e mais 12 minutos no final da live, interagindo sempre com todos vocês para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, abençoado, 3 milhões. E devemos lembrar que vocês não devem se surpreender com os valores das ofertas, dos prêmios que nós apresentamos, porque hoje em dia esses valores não pagam o cachê de um cantor nem de um jogador de futebol. E o jogador de futebol, aquilo que ele faz, não afeta a sua salvação, a sua vida espiritual, a prosperidade da sua vida, da sua família, a sua proteção, a sua vida eterna livre. Mas as mais de 40 questões em que os temas que nós abordamos, todas as denúncias que nós viemos fazendo, isso aí é para o seu bem, tanto espiritualmente quanto naturalmente. Então devemos sempre examinar qual é o valor, não estou dizendo nem do preço, porque esse preço que nós apresentamos não é nada se comparado ao valor que realmente cada uma dessas ofertas simbolizam para cada um de nós. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. E que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas.
ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Gálatas, é muito importante para a gente ver, mais uma vez, a diversidade de ministérios. O ministério que foi entregue a Pedro para liderar foi um, para Paulo foi outro. E aqui também a gente vê da importância que tem em verdadeiramente examinarmos as obras e os frutos, pois nem todo aquele que diz que o Senhor, que fala da palavra do Senhor, é um verdadeiro. Pois verdadeiramente aqui, o apóstolo Paulo fala sobre os falsos irmãos, que tinham uma aparência de santidade, mas que não verdadeiramente estavam ali para crer no Senhor Jesus, e sim para continuar carregando os costumes do homem, aquilo que o Senhor Jesus havia abolido, a lei de Moisés, eles queriam perpetuar porque lhes era conveniente. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as obras, com os frutos, com as doutrinas que nos são apresentadas, porque não é porque desde que o mundo é assim que é a maneira correta de se fazer, a maneira correta de se praticar a palavra do Senhor, o reino dos céus e a sua justiça. E nós vemos aqui também como o apóstolo Paulo, junto com o Tito e os outros que estavam acompanhando ele, sempre foram mansos como uma pomba, mas prudentes como uma serpente, fazendo aquilo que para eles significava alguma coisa, mas que o coração deles não era de cumprir as regras, as leis de Moisés, e sim de poder levar o evangelho do Senhor àqueles que precisavam e necessitavam, se fazendo como eles para salvar alguns deles. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado, examinar as obras e os frutos e ver quem é um verdadeiro líder nos ministérios do Senhor, aquele que verdadeiramente está ali capaz de se renunciar para que venha praticar a vontade do Senhor, exercer o juízo e a justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término dessa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. De segunda a sexta, @Igrejas Benditas, a partir de 00:07. E o último livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada. Daqui a pouco, no final dessa live, eu estarei reservando 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, responder suas perguntas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2 é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Tessalonicenses capítulo 2 para a nossa meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para louvar e agradecer mais nosso santíssimo nome, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, basta estar seguindo, se inscrevendo
e entrando conosco em contato através do privado de nossas redes sociais, para que você possa levar uma verdadeira obra do Senhor Deus para a sua região, seja o seu bairro, seu município, o seu estado ou o seu país, pois estamos aqui buscando ajuntar a Igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, em espírito e em verdade. Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. O versículo aqui. Foi lido Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E a última oração, a oração de número 7, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é importante para a gente ver mais uma vez a atitude, a iniciativa e um posicionamento de um verdadeiro líder no Evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Não usando de mimimi, de palavras persuasivas, e sim trazendo a verdade, a sinceridade, a perfeição da palavra do Senhor. Porque é o Espírito Santo quem testifica a palavra no coração de cada um. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou lá em João capítulo 8, quem é de Deus, escuta as palavras do Senhor Deus. Então é muito importante a gente lembrar que na nossa parte, nós temos que fazer, como foi ministrado lá em Isaías capítulo 40, o anunciador de boas novas deve se posicionar sendo firme e não temendo. Como assim o apóstolo Paulo deixou bem claro, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Por isso temos aí as nossas mais de 40 ofertas, que são denúncias, questões apresentadas para vocês provarem o nosso caráter. Mesmo que nos chamam de arrogantes, estamos apenas trazendo a confiança na verdade, no Evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Pois não devemos confundir confiança com arrogância. Pois confiança, o Senhor Jesus e seus apóstolos também sempre demonstraram. O Senhor Jesus lá em João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? O apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios, quem de vós em nada fui menor aos outros apóstolos? Então devemos tomar sempre muito cuidado para não confundir a falsa aparência de santidade, de humildade, de simplicidade, de mansidão, que muitos lobos em pele de cordeiro, se dizendo ser pastores das ovelhas de Cristo, estão apresentando hoje em dia. Porque com essa falsa aparência, o povo vem sendo enganado e vem sendo confundido. Devemos lembrar que aqueles que são verdadeiros, os verdadeiros cidadãos dos céus,
Esses são sinceros e transparentes e não omitem a palavra do Senhor. Então é pelas obras e pelos frutos que nós conhecemos cada uma das árvores. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora aos números de 1 a 7, que eu estarei sorteando. Escolha o seu número de 1 a 7 para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, com @Igrejas Benditas, para vocês estarem examinando com muita atenção e cuidado. Enquanto eu vou aqui sorteando, podem deixando nos comentários suas perguntas referentes às Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. E se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 2. E é também uma meditação para todos nós nesta madrugada. Vou informar para vocês os nossos anúncios, para que assim no final da live eu esteja interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até as 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois, como o próprio desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como está escrito e manda, está determinado na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui começar a te deixar ali uma pergunta.
podem continuar deixando suas perguntas aí para estarmos respondendo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Cadê que foi lá pra cima a pergunta da abençoada? A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. E aqui achei. Por que vocês acham que só vocês estão certos e outras igrejas estão erradas? Apóstolo? Bom, nós não afirmamos isso sempre porque nós viemos para poder ajuntar as igrejas. E na verdade para poder suprir, né, para com as pessoas aquilo que as outras igrejas verdadeiramente elas não estão dando e que é necessário. Por isso nós não estamos dizendo que as outras igrejas não são necessárias. Simplesmente a gente estamos afirmando que somos mais eficientes do que elas. Tanto é que nós estamos dando 10 milhões de reais se alguém delas provar que elas são mais eficientes. Com base na Bíblia. Por que isso? Porque pessoas que nem tu está perguntando quem douta, que não conhece a palavra, você fica naquela situação, será que ele é ou não é? Então, só o fato do seu líder, da sua igreja não querer nos encarar, você já vê que nós estamos falando a verdade, tá bom? Exatamente. E até uma fórmula da gente verdadeiramente ver, de vocês, no caso, filtrarem o caráter. Pois quando aquela pessoa não sabe que está errado, tem confiança daquilo que está apresentando, ela vai chegar e perguntar, não, peraí, como é que é essa história? Me responde, me pergunta. Vai começar a perguntar, não, onde isso está escrito? E aí, quando a gente vê quem é sincero em relação à palavra do Senhor Deus, porque aqueles que falam, não, irmão, deixa isso pra lá, todo mundo é imperfeito, toda igreja tem defeito, ninguém é perfeito, santo é só Jesus, então aí você vê que a pessoa está simplesmente se esquivando do confronto da verdade. Então aí que é importante sempre examinar com muita aí atenção. essas pessoas que têm essa conduta, a Bíblia está escrito que na verdade elas são bode. E se você estiver colado com elas, você também é bode. Mateus capítulo 25, de 31 a 46, tá bom? Tu tem que ver se você é bode ou é ovelha. Exatamente. Então por isso que é muito importante examinar sempre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, pois no começo dessa live tinha um cara aqui que não estava falando nada com nada, simplesmente porque a gente justamente apresentou aí para vocês as ofertas em dinheiro, os valores somados que ultrapassam R$1 bilhão. Estamos oferecendo. Exatamente, ele nos acusou de coisa que é impossível, porque a gente não está pedindo dinheiro para ninguém, a gente está oferecendo. E até na hora de falar das ofertas, que a gente deixa bem claro, a necessidade de você ofertar. A gente não está falando, oferta para mim, isso, para aquilo outro. Porque tinha até nessa rede social aqui, o pessoal tava até brincando, pra que eu vou ofertar para eles se eles já são ricos? Porque não é pra gente, não é pro nosso dinheiro aumentar. E sim, é necessário para vocês. Mesmo abrir uma legalidade para que verdadeiramente a prosperidade financeira chegue em vocês. Exatamente. É a palavra do próprio Senhor Jesus. E até na situação, se você cometeu algum erro, né, lá em Lucas capítulo 11, versículo 41, ele diz bem claro que a oferta vai te limpar. Vai limpar a possibilidade. Agora só que tem um outro grande detalhe. Você tem que entregar a oferta para quem é um verdadeiro sacerdote. Não ao pastor. Que o pastor, aquele que diz que é pastor, ele não é um sacerdote. Então ele não pode estar recebendo ofertas e nem dízimo, tá bom? Exatamente. O abençoado ele perguntou do que se trata essa proposta de milhões. Então, são diversas propostas de milhões, em que todas elas abordam princípios que são necessários. E denúncias também, que são necessárias para as igrejas do Senhor Jesus serem livres, libertas, prosperarem e alcançarem a salvação e a vida eterna livre. Porque hoje, o que se ocorre hoje? Vocês hoje não têm informação, mas todos aqueles que estão no segmento de fé do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus salva. Então, olha só, o Senhor Jesus tem duas coisas para poder oferecer às pessoas. Uma é uma prisão eterna, ponto. E a outra é uma liberdade eterna. Marcos, então, 9. São essas duas coisas, e Mateus capítulo 25. Está lá esperando vocês. Hoje nós garantimos que mais de 90% das igrejas que existem, elas estão indo para uma prisão eterna. E a gente não fala isso com orgulho não, tá, gente? E nós viemos o quê? Para poder juntar a igreja. Que não tanto que eu falo que seja membro da nossa igreja, mas continua na outra. Pronto. Exatamente, porque estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor Deus. E as ofertas em dinheiro estão aí para, mais uma vez, lembrando a todos vocês, aqueles que não têm conhecimento, não têm discernimento, não têm entendimento das Escrituras Sagradas, possam fazer prova tanto de nós, quanto daqueles outros que vêm apresentando, falando de um Jesus, de Bíblia Sagrada, de Evangelho, há tanto tempo, para que a pessoa tenha material de trabalho, para que a pessoa possa ter material de trabalho, para verdadeiramente confrontar, se posicionar, como as igrejas do Senhor Jesus lá em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Porque você falar que sabe muito de medicina, para quem não entende nada de medicina, é fácil. Agora você falar de medicina, para quem é um doutor,
Aí a pessoa vai te fazer pergunta e vai ver que você verdadeiramente não entende nada daquilo. Da mesma forma, na área espiritual. Eles falarem para quem não conhece nada sobre o Senhor, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia Sagrada, é fácil para quem não sabe nada. Então não vai saber se eles estão falando a verdade ou não. E aí por isso que a gente colocou as ofertas em dinheiro, para provar a nossa sinceridade. E que estamos verdadeiramente falando a verdade e temos verdadeiramente proteção para vocês. Podemos realmente interceder para vocês, porque é necessário só o sacerdote que pode fazer intercessão. Exatamente. Vocês não sabem disso. O pessoal até comentou que a galera não gosta dessas ofertas, porque muitos, infelizmente, andam na mentira, apoiam a mentira, e com isso, quando vem a verdade que confronta, a luz que verdadeiramente está ali para incomodar as trevas, muitos se levantam. Como outra... Porque, na verdade, o que se ocorre? Se nós estivéssemos pedindo, impondo, ó, tem que ser tanto, aí nós estaríamos pedindo uma oferta, mas nós não estamos pedindo, nós estamos oferecendo para quem realmente tem ciência que está fazendo a verdade, que está pregando a verdade, que está vivendo a verdade, tá Exatamente, bom? Tanto é que aí apareceu justamente o outro ali, mais uma vez nos acusando a nossa integridade, porque não prestou atenção naquilo que a gente estava falando. De que ele está falando? Que ele falou em dinheiro é golpe, usa Deus para torrar dinheiro do povo. Mais uma vez, você preste bem atenção, que nós não estamos pedindo dinheiro a vocês, não estamos pedindo. Graças a Deus, hoje, Deus nos deu condição para a gente poder abrir igreja em qualquer lugar do mundo e milhões. Mas só que nós queremos fazer a obra do Senhor como está escrito. Aí nós temos que participar, né? Chamar pessoas que nem vocês aí que não entendem nada e Exatamente, ignorar. Como diversas vezes lá nas Escrituras Sagradas, na construção do templo, na hora de inaugurar o templo, o povo sempre foi chamado para interagir, para participar, para cada um participar da forma da qual ele tinha a oportunidade. Aqueles que tinham recursos, posses, condições financeiras ou elementos necessários para a construção do templo, eles levavam e entregavam, mesmo que tudo já tivesse sido necessário. Porque antes de iniciar lá as obras, Davi, só a oferta de Davi já tinha sido mais que fazer suficiente. 3 ou 4 obras daquela. Exatamente. A mesma coisa, tem uma época que Moisés falou assim, ó, gente, chega de trazer dinheiro porque, ó, aqui já está tudo pronto, não preciso de mais. Então nisso aí, nosso caso aí, vai por aí, tá bom? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que vocês possam estar todos interagindo em um só Espírito, examinando as Escrituras Sagradas, se posicionando como as igrejas do Senhor Jesus, fazendo a sua obra em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Para vocês poderem entender, a presença de Deus vai aonde a palavra está sendo ministrada. Não confunde pregação, sermão, né, com ministração. Exatamente. É totalmente diferente, tá bom? E não, Salomão sendo rico não é que ele dependeu do povo, é que o Senhor Deus deixou bem claro para dar a oportunidade para o povo ser abençoado também. Foi isso aí que foi bem claro, tá? Porque o dinheiro que eles tinham era o suficiente para poder fazer a obra. Vai ler um pouquinho mais a Bíblia. Nas outras redes sociais, vocês podem voltar no início a live vai ficar salva, vocês podem voltar ao início da live para poder vocês estarem examinando alguma das bases sobre as ofertas que nós falamos. Eu agradeço muitíssimo a presença. Não deixem de se inscrever, não deixam de se inscrever. Porque isso aí vai ser muito importante para vocês lá, como está em Mateus 25. Não deixe de se inscrever. Exatamente. E se juntar a nós. E o abençoado que está entendendo melhor, convidamos você para verdadeiramente estar lá acompanhando de segunda a sexta no @mileofertadim, onde eu vou poder interagir mais com vocês, responderem as suas perguntas para mais E peça uma igreja para onde você está. Peça uma igreja aí para o município, o bairro que você... Peça uma igreja em qualquer lugar do Brasil. Peça que a gente vai abrir um tempo físico aí, tá? Onde as pessoas comem, bebem, roupa, tem tudo, tá bom? Muitíssimo bem. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. O tempo estourou. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.